Olá pessoal, vocês já devem saber quem eu sou Jin Takahashi, do Fale Japonês, e moro aqui no Japão e estou passando para vocês muita, mas muita informação sobre o Japão, sobre a cultura, sobre as tradições, enfim. Hoje eu vim aqui neste vídeo porque eu passei aqui no lugar e olha só que coisa mais linda, as árvores de Sakura, que são as árvores de cerejeira, estão todas desabrochadas. Na verdade, eu vou aproveitar este vídeo para passar alguns vocabulários para vocês que eu acho que é muito legal a respeito. O japonês nessa época costuma fazer o que nós chamamos de hanami. Hanami significa ver as flores, o que seria na verdade uma espécie de um piquenique embaixo dessas árvores de cerejeira. E os japoneses acreditam que quando as pétalas caem na sua comida ou na sua bebida, isso traz para você saúde, traz boa sorte e é um sinal muito bom. Então eles fazem isso justamente também para celebrar e poder ver essas flores de perto. E olha só como está realmente bonito aqui em torno de um rio. Bom, está ventando bastante. E é isso que eu queria dizer para vocês. A beleza do Sakura, na verdade, não é somente porque é tão delicado, na verdade, tão bonito. Os ventos desta época e também a chuva faz com que as pétalas caiam muito rapidamente. Eu acho que, não sei se dá para vocês verem, mas tem algumas pétalas voando, né? Que elas são soltas. Eu vou até chegar aqui um pouquinho mais perto, olha, tem um rio. Olha. E as margens do rio, de ambos os lados, estão com essas árvores de sakura. E o rio fica repleto de folhas de sakura, porque elas caem todinha. Então é muito rápido, tá? Às vezes uma semana ou no máximo 2 semanas a gente já não tem mais as flores de sakura. E por ser tão rápido, os japoneses correm para vê-las muito prontamente quando se desabrocham. E quando a gente fala que uma flor desabrocha, nós utilizamos o verbo saku. Hana ga sakimasu. Então isso é a flor desabrochar. Quando nós temos isso aqui, olha, um botão, dá para ver? Um botãozinho é chamado hana no tsubomi. Hana no tsubomi é o botão das flores, tá? E olha só, quando você tem as pétalas das flores, essas são as pétalas. Chama-se hanabira. Hanabira são as pétalas das flores. E os galhos nós chamamos de eda. Eda. Olha só, como eu estou andando, eu não tenho como mostrar para vocês os ideogramas, mas lembrem-se desses vocabulários, porque é muito interessante. Quando nós temos as flores todas desabrochadas do sakura, nós chamamos de mankai. Mankai é quando ela está assim, a árvore toda desabrochada. E como eu disse para vocês, é muito rápido. Às vezes, esta época costuma chover. E aí quando chove, as flores caem todas porque são muito delicadas, as pétalas, né, o hanabira, eles caem todos porque é muito, muito rápido. E aí, às vezes, não dá tempo nem mesmo da gente ver e desfrutar, porque as flores de sakura, elas, na verdade, elas simbolizam o começo da primavera aqui no Japão. É onde a gente tem essa mudança de clima, o clima fica muito mais gostoso, né? Fica muito mais agradável com sol e tudo mais. E olha só, uma curiosidade. Para que a gente tenha as flores de sakura, para que elas desabrochem, é necessário vários fatores. E um dos fatores é o frio, é o principal fator. O quanto de frio fez naquele ano, para que a gente possa ter assim uma grande quantidade de flores de tsubomi, que seriam os botõezinhos, que irão desabrochar nesta época agora da primavera. Então, outro fator é quando que começa a esquentar, porque ela precisa do frio, né, para se formar aí vários tsubomi, que seriam os botõezinhos, e depois do sol para que ela se desabroche. Então, a gente nunca tem uma data específica, e o japonês fica contando os dias, e
os noticiários passam para a gente sempre, olha, onde que vai estar desabrochando, em que lugar do Japão já vai estar esquentando mais a ponto de estar já desabrochando ali primeiro. Então nunca é numa data específica. Em cada lugar no Japão, dependendo do clima, o sakura, as cerejeiras desabrocham em uma data diferente, uma época diferente. Então é muito bacana a gente saber disso, porque se demorar, né, para esquentar, demora para desabrochar. Então pode ser, né, em abril, ou no começo de abril, ou no final de março, ou no meio de abril. Tudo vai depender do clima no Japão. Por isso, às vezes, elas desabrocham numa época em que chove, por exemplo. E aí, daqui a pouco começa a chover. Semana que vem vai chover, por exemplo. E aí, quando chove, as folhas, né, as flores, as pétalas caem todas e vão ficando assim já, ó, verdes. Tá vendo? Já vão ficando verdinhos. Durante o inverno, você não tem nenhuma folha verde. E agora podem ver que as folhinhas elas são todas novinhas, olha. Né? Porque agora no verão elas ficam verdes. Então na primavera é muito rápido, muito rápido. Caem-se todas as pétalas, a árvore fica verde, depois no outono ela perde essas folhas verdes e aí começa o processo durante o inverno de formar os novos botõezinhos que irão desabrochar na primavera. Então assim, a árvore de sakura aqui no Japão, ela representa todas as estações que nós chamamos de Kisetsu, estação do ano, né? E temos o Shunkashuto, que eu já falei para vocês uma vez, que é a junção dos 4 ideogramas das estações do ano. Então ela representa para a gente praticamente o Shunkashuto aqui do Japão, porque você consegue vê-la com todas essas faces, não é mesmo? Florida, depois toda verde no verão, depois toda seca no inverno, e aí depois ela vem novamente e floresce para alegrar a gente dessa forma. Eu queria mostrar isso para vocês e dizer que tem um dito aqui no Japão que fala que é Hanayori Dango. Hanayori Dango, para quem conhece o dango, são umas bolinhas feitas de arroz, um arroz específico que é para mochi, para fazer mochi, tá? Mochigome a gente fala, tá? Que é o arroz para mochi. E aí faz aquelas bolinhas que são doces, que a gente come com anko, por exemplo, doce de feijão e assim por diante, que são muito saborosas. E aí, o que o dango representa neste caso, neste dito, digamos assim, Hanayori Dango? Que mais que as flores, o dango, né, é o que mais é o interesse, digamos assim, popular. Porque quando se faz o hanami, que eu disse para vocês no começo desse vídeo, os japoneses vão fazer piquenique, né? Vão comer embaixo das flores. Então eles estão muito preocupados em comer a comida, né? E tem as flores aí como um pretexto, não é? Para beber, comemorar.